Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, extraterrestres, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Firto Billich, PhD. Eu vou falar sobre um assunto bastante amplo. Salvando sociedades. Essa consultoria que eu vou dar para vocês, ela vale mais de, não 1 milhão, não 1 bilhão, não 1 trilhão, mas 4 trilhões de dólares, tá certo? E pode ser aplicada não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, do universo. Aqui. Então, eu vou dar um monte de sugestões, soluções para problemas que afligem as sociedades e que são relativamente simples de resolver. Mas, como todos nós temos vested values, vested interest, ou seja, valores, ou nós somos mesquinhos. Nós queremos os nossos interessezinhos medíocres. Convém lembrar uma coisa antes. Existiu a Idade da Pedra, né, onde os nossos ancestrais, na pré-história, eles fabricavam artefatos com pedras, que seriam para cortar coisas, para furar coisas, para usar como pontas de lança, pontas de flecha e assim por diante, tá certo? Então, teve a época da pedra lascada, que era mais simples, e depois da pedra polida. Agora, a Idade da Pedra acabou. Só que não acabou por causa de falta de pedra, porque até hoje nós temos pedra, está cheio de pedra por aí. Quem quiser ainda fazer artefatos de pedra, pode fazer à vontade, tá certo? Ela acabou porque os nossos ancestrais, foram fazer outras coisas mais produtivas, mais interessantes, tá certo? Então, a profissão de pedreiro, de quebrar pedra, se tornou extinta. E por isso que também, nesse momento das sociedades, da humanidade, nós também vamos ter que considerar que várias das nossas profissões vão ser extintas, tá certo? E então nós vamos ter que achar outra coisa para fazer na vida. Bem, eu vou propor extinguir judiciário, legislativo, executivo, Força Armada, tudo isso. Não precisa pagar imposto, mas eu explico como, tá certo? Outra coisa que precisa também ser dita é, vamos repetir aquela definição de Abraham Lincoln: democracia é o governo do povo, pelo povo, tá certo? Democracia foi um sistema de governo que foi criado em Atenas, mais ou menos 500 anos antes da era atual, da era cristã. E todas as decisões eram feitas ali na praça. Reunia o povo todo e o povo decidia tudo, seja questões de política, sejam
legais, sejam de estratégias executivas, ah, todas as estratégias eram decididas ali. Ah, nós vamos fazer a mesma coisa agora. Aquela democracia que existia, que era uma democracia direta, ah, pode ser melhorada, tá certo? Aliás, tudo pode ser melhorado com o tempo. Então, uma das coisas que nós vamos melhorar é com relação ao que decidir. Geralmente o pessoal pensa em vamos decidir sobre leis. Eu prefiro propor proposições. Por quê? Porque leis são estáticas e proposições são dinâmicas, tá certo? Vou dar um exemplo. Uma lei seria não matarás, tá certo? Ela é estática. Eu prefiro uma proposição do tipo valorizar o ser humano a si próprio e aos seus semelhantes, tá certo? Porque ela é dinâmica, dá uma direção em que você deve caminhar para cumprir essa proposição. Então, primeira providência é trabalharmos com proposições. Então, o sistema vai ser mais dinâmico. Segundo, o sistema de comunicações lá na velha Atenas tem que reunir todo mundo ali na praça. Né? A placa, né? A praça, em grego. E era limitado, né? Atualmente, nós não precisamos limitar a reunir todo mundo na praça central da cidade, tá certo? Todo mundo já nasce praticamente com um celular na mão, nesse nosso mundinho atual. Então, o sistema de comunicação, nós podemos nos comunicar com quem quisermos no mundo todo. Então, nós podemos ter acesso a sistemas de votação para votar em proposições, sejam elas locais, regionais, estatais, de país, de mundo, universais, sejam elas legislativas, judiciárias, executivas, o que quer que seja, tá certo? Então, esse é o sistema. Outra crítica que existia na velha democracia direta, era dada pelos sábios daquela época, é que diziam que ninguém sabe tudo, só os sábios é que sabem tudo. Isso é fácil de se resolver e vamos implementar aquilo que eu chamo de democracia com sabedoria. Democracia com sabedoria vai ser o seguinte: cada um de nós, do povo, vamos votar nas proposições e vamos associar a essa votação um peso que a gente vai dar à nossa opinião sobre esse assunto. Se for um assunto que eu acho que eu conheço muito bem, eu dou um peso maior. Se for um assunto que eu estou dando palpite, não conheço muito bem, eu vou dar um peso menor, tá certo? Então, pega-se todas essas notas das proposições, mais os pesos que nós fomos dados, que nós demos para cada proposição, computamos a média ponderada, e essa informação é retornada a cada um dos votantes do povo, tá certo? Para que cada um de nós, de posse dessa nova informação, que é a média ponderada das proposições, a gente possa se aproximar ou não dessa média, tá certo? Se a gente tiver uma razão muito forte para destoar da média, a gente vai informar para os outros: olha, vocês estão todos errados. Quem está certo sou eu por causa disso, 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 disso.
tentar convencer os outros que a tua opinião é que deve valer, tá certo? E o processo converge, tá certo? Então, numa segunda rodada, o processo já vai convergindo. Então, o processo converge no número finito de passos. Prova-se que o processo converge, basta que um dos pesos seja diferente dos outros, que nós temos convergência das decisões, e vamos ter automaticamente, todo mundo vai saber aquilo que foi decidido, tá certo? Então, sejam proposições legislativas, sejam proposições judiciárias, ou seja, para o judiciário, nós, o povo, vamos funcionar como se fosse um júri, tá certo? Nas legislativas, nós vamos ser os nossos próprios representantes. Por que isso? É o seguinte, quando você tem uma democracia representativa, o camarada que está pedindo teu voto, fala, não, vou resolver o teu problema. Na hora que ele toma posse, você votou nele, ele toma posse, ele vai resolver o problema dele. Se por acaso, em resolvendo o problema dele, ajudar a resolver o teu problema, sorte sua. Mas geralmente não, vai resolver o problema é dele. Então, para isso, é melhor que a gente tenha uma representação, você representa a si próprio. Todos nós, do povo, representemos a nós próprios. Mesma coisa no sistema judiciário. Todas as decisões monocráticas são ruins. Decisões coletivas são melhores, tá certo? Principalmente se for obtidas com esse processo de convergência de opiniões. Entendido? Então, no judiciário também. Mesmo porque o judiciário ele é muito caro e é muito injusto. Se fosse só caro, tudo bem, podia ser. Agora, além de ser caro, ele é muito injusto, principalmente no Brasil. Como eu sei disso, eu fiz um levantamento, quando eu estava fazendo planejamento de valores para o Brasil. Eu já tinha feito planejamento estratégico, usando a sociedade civil organizada. Aí depois eu fiz planejamento de valores, ou axiológico, ou planejamento do Billet, para ver quais são os valores que devíamos comungar. Por quê? Porque os valores que nós temos no momento, eles são ruins para o momento, são péssimos para o futuro. Por quê? Porque eles têm péssimas consequências. Todos os nossos valores. Então, nós devemos criar novos valores que sejam melhores, que tenham melhores consequências. Melhores consequências em termos de mais paz, mais sustentabilidade, mais felicidade e assim por diante. Entendido? Então, todos nós devemos trabalhar nesse sentido. Por isso que, se a gente montar esse sistema de democracia com sabedoria e convergência de opiniões, em todos os níveis, nós não vamos precisar pagar imposto. E se a gente não precisa pagar imposto, por quê? Porque não vamos precisar de pagar advogado, promotor, juiz, essas coisas. Não precisa nada disso. Não precisam pagar os políticos, não precisam pagar vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, nada disso. E também os executivos, também a gente pode decidir com o povo tudo o que tem que ser executado, tá certo? Bem, então, como a gente não vai ter que precisar trabalhar tanto assim, no caso do Brasil, metade do ano a gente tem que trabalhar só para sustentar o governo, né? Só para pagar imposto. Então, a gente não precisaria trabalhar tanto assim. Então, se a gente não precisar trabalhar tanto assim, a gente pode
ser mais econômico, ou seja, conservar mais esse planetinha que é pequenininho. Então vamos ter um planeta mais sustentável, tá certo? Além disso, também o sistema de defesa, nós vamos defender a nós próprios. Desde que cada um de nós nasce, vai ter que começar a se treinar para se defender a si próprio e a sua comunidade. Portanto, a gente não vai precisar de forças armadas. Todos nós vamos defender a nós mesmos. Outra coisa, quando eu falei sobre planejamento de valores, essa parte é importante pelo seguinte, que além de resolver os problemas terrenos, que é legislativo, judiciário, executivo, defesa e assim por diante, eu vou propor também como é que a gente resolve o problema extraterreno. Se nós trabalharmos nesse processo de criar novos valores com melhores consequências, nós vamos ter uma consciência melhor. Nosso processo de melhorar a nossa própria consciência terrena agora, tá certo? Nós vamos nos comportar melhor, de maneira mais sustentável, com mais paz, com mais amor, com mais tolerância, com mais felicidade, tá certo? E essa consciência, essa que é a beleza, nós vamos levar para um estágio extraterreno. Quando esse corpo aqui morrer, nós vamos levar a nossa consciência para fazer parte de uma consciência universal que vai administrar o universo, ou os multiversos que tiver. Né? Entendido? Então, resolver teu problema terreno e extraterreno. Todo mundo tem que ter um aspecto espiritual, tá certo? Qualquer religião tá bom, tá certo? Porque todos nós temos consciência. E essa consciência mais elevada, nós vamos levar para a consciência universal, que vai gerenciar tudo depois. Por que eu digo isso? Porque existe, parece, que nós, como animais, nós somos, assim, mais ou menos conscientes, mas não muito bem, não muito bem, não muito bem. Mas parece que nós estamos evoluindo em conjunto e a gente vislumbra que vamos ter alguns breakthroughs, né, na nossa evolução. Nós vamos trabalhar mais com superposição, agora é física, tá certo? Superposição, entrelaçamento de partículas, todas essas coisas que vão permitir que a gente tenha comunicação instantânea, teletransporte, quer dizer, tudo isso vai ser possível, né? Eu não sei como é que faz isso ainda, tá certo? Mas dá para ver de tudo que se vê caminhando nessa direção, que vai ser que nem um estalo assim de dedo. Pá! Por que eu não vi isso antes? Vai ser realmente mais simples do que se pensa. É que nós somos meio burrinho mesmo, tá certo? Desculpe dizer, mas o ser humano é muito burrinho ainda. Nós nos achamos conscientes, mas até os minerais têm alguma consciência, tá certo? A parte de cristalografia de minerais é uma
tipo de consciência. Os vegetais têm também uma consciência, tá certo? Se você mexe com os vegetais, eles reagem, tá certo? Os fungos têm uma conexão entre eles todos, né? Todos os animais têm alguma consciência também. As entidades energéticas também têm. E depois as nossas consciências, no estágio extraterreno, também vão estar por aí, ah, fazendo tudo que precisa ser feito, gerenciando esse universo todo. Ah, outra coisa, a gente tem que viver de uma maneira bem mais simples, bem mais econômica. Eu vou dizer outra vez. Por exemplo, nós não precisamos de carro, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, nada disso. Não precisa de combustível, não precisa de nada disso. Para transportar a nós próprios e a carga, de uma maneira bem mais simples, que não precisa de nada disso. Que eu já fiz vários vídeos sobre isso, é dirigíveis. Por quê? Porque a tecnologia já está disponível há muito tempo, as patentes são todas já liberadas, e a gente pode usar hidrogênio para levitação dos dirigíveis. E a energia que nós vamos conseguir usar é pegar água em qualquer lugar do rio, do mar, do lago, aonde que tiver um pouco de água, nós vamos fazer hidrólise dela, separar ela em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio vai ser usado para fazer o lifting ou buoyance, para flutuar o dirigível, e também para fazer a propulsão, né, do dirigível. Tá certo? Dirá você, mas hidrogênio, pega fogo. Sim, pega fogo. Mas você está tão preocupado assim? A gente bota lá em Kevlar, fechado em Kevlar, né? Aí não tem muito problema, não. Aí se também continua achando perigoso, faz um, um balão por fora de hélio, ou o gás inerte qualquer, pronto, não vai pegar fogo de jeito nenhum. Então, vai permitir que você saia da tua casa e vá para qualquer lugar do mundo, não só para o teu trabalho, mas do mundo. E ele pode ser automatizado muito simplesmente, tá certo? Não precisa que nem um veículo para automatizar o veículo, que tem que seguir uma estrada. Não. Dirigir, você fala, vai, quero dar um passeio lá em Paris. Ele pega, sai daqui de Brasília e vai até Paris. Pronto. Outra coisa, ele pode pegar os produtos direto ali do campo. O robozinho recolheu a produção de soja, trigo, arroz, milho que tiver lá no campo, recolhe, aí o dirigível baixa um gancho ali, puxa, pega essa carga e leva para qualquer parte do mundo, direto da fazenda. Não precisa de estrada, rodovia, navio, não precisa de nada disso. E é automático, é automático, não precisa ter nem gente para fazer isso. Esse negócio tudo funciona no automático. Por quê? Porque nós, como humanos, nós vamos fazer aquilo que só humanos conseguem fazer. É a parte criativa, criar novos valores para a gente evoluir a nossa consciência para um nível superior de consciência. Ter novos valores e cada vez evoluindo mais. Entendido?
Acho que vou parar por aqui, porque senão fica muito longo. Ah, se vocês gostaram, dê o seu gostei, seu like, à vontade, façam suas críticas e sugestões, compartilhe com todos que você quiser. Ah, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, por favor. Ative lá o sininho e tudo. Não sei como é que faz isso, mas eu só sei criar conteúdo, tá certo? A parte operacional, apesar de ser especialista, inclusive, em algoritmos, coisas complicadas, matemática, essas coisas, mas não tenho mais paciência de fazer essas coisinhas, tá certo? É paciência. Sei fazer ainda, mas não tenho mais paciência de fazer os detalhes, assim. Tanto assim que essas apresentações, para mim, elas são simples e para vocês devem achar, putz, ele reformulou tudo. E os que vão ficar desempregados, sejam advogados, juízes, promotores, políticos, essas coisas, por favor, não se acanhem, pare de fazer esse trabalho besta que é, que é fazer trabalho. O trabalho de mexer com direito, esse é um trabalho tão medíocre que atualmente as inteligências artificiais fazem isso melhor do que qualquer um. Por isso eu sou a favor de extinguir os cursos de direito, trocar todos eles por apenas algumas aulinhas, duas ou três aulinhas de lógica no maternal. Os advogados que me perdoem. Principalmente os brasileiros. Os americanos até curso de pós-graduação, mas aqui no Brasil. Ai, ai. Ai, ai. E ainda querem ser chamados de doutores. Nem aqueles que defendem tese de doutorado merecem ser chamados de doutor, porque a metodologia que eles usam é ridícula. Aqui não passa de uma dissertaçãozinha muito medíocre. Pô. Eles são especialistas em Ctrl-V, Ctrl-C, copiar, copiar. Bem, todas essas coisas podem ser implementadas paulatinamente, não precisa ser tudo de uma vez, tá certo? Entendido? Por exemplo, a gente pode parar de aprovar candidatos ao STF, parar de aprovar candidatos ao STJ, parar de aprovar candidatos ao TCU, parar de aprovar candidatos aos cargos políticos todos, tá certo? Ou seja, vão deixar esses cargos morrerem com o tempo. E, automaticamente, nós vamos ter o sistema voluntário, o povo decidindo, parte de judiciário, legislativo, executivo, defesa e assim por diante. Entendido? Ai, eu acho que vou parar por aqui. Por favor, agradeço muitíssimo a atenção de vocês e não se preocupem, sempre vocês vão poder mudar de profissão. É muito mais gratificante ir plantar batata do que ficar fazendo trabalho bobo, medíocre, por aí. Tá certo? Tchau para vocês.